Olá, esta é uma entrevista de História Oral do Centro de Memória da Educação de Praia Grande. Eu sou o professor pesquisador Kleber Bezerra e hoje nós estamos aqui com uma pessoa super especial para a continuidade do projeto Galeria dos Secretários da Educação de Praia Grande. Então, começo agradecendo a participação da professora Cláudia Meirelles. É um prazer tê-la aqui. É um grande prazer para mim poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. E você está pronta para compartilhar conosco a sua vida para fins de pesquisa cultural e educacional? Com certeza, que eu puder colaborar, contar um pouquinho como foi a minha história e poder colaborar, com certeza. Bem, a professora Cláudia Meirelles, ela se formou em magistério no início dos anos 80 e já começou a sua carreira como servidora pública na cidade de Praia Grande. Ela aprofundou os seus estudos com pedagogia, depois fez especialização em educação infantil e em supervisão escolar e, durante mais de 3 décadas, se dedicou à educação municipal aqui na Praia Grande. Então, para começar, gostaria, Cláudia, que você começasse contando um pouquinho sobre sua família, sua infância, como foi essa fase da sua vida. A minha infância foi daquela criança que brinca de casinha, brinca de escolinha. E apesar da minha mãe foi professora quando jovem, mas eu não a vi trabalhando como professora. Então, ela não foi a minha maior influência nessa carreira. O meu pai era contador, mas trabalhou sempre na área comercial, então também não foi. Eu acredito que seja mesmo alguma coisa de intuição, talvez. Mas depois de um certo tempo, de passados anos, eu comecei a descobrir que grande parte da minha família, a grande maioria das mulheres, eram todas professoras. E aí eu comecei a descobrir o que era ser professor, o que era a carreira, o que vinha a ser a carreira de professor. Que legal. E assim, tem assim, alguma pessoa específica que você se recorda que tenha te influenciado na hora de escolher pelo magistério? Alguma professora ou alguma dessas pessoas da sua família que eram professores? Então, além da minha família, que eu via trabalhando e eu vi o que era a profissão, eu tive professoras também muito marcantes, aqueles exemplos que, claro, né, teve aquele exemplo positivo e também teve alguns negativos que você olhar e falar, nossa, quando eu for professora eu nunca faria uma coisa dessa. Mas teve a grande maioria deles, foram aqueles professores inspiradores que sabiam transmitir o conteúdo, sabiam ensinar e, ao mesmo tempo, eram pessoas carismáticas que te conquistavam. E você, muitas vezes, queria ser um bom aluno naquela matéria por causa do professor, não necessariamente por causa da matéria. Mas era muito bom. Legal. E nós ouvimos, assim, muitas falas, principalmente as pessoas que, como eu, não chegaram aqui na cidade da Praia Grande há muitos anos. Como era dar aula nos anos 80 na Praia Grande? Como era a estrutura da cidade, a estrutura das escolas? Era uma aventura, porque no início eu vinha de ônibus, porque eu nunca tinha estado na Praia Grande antes. Quando eu comecei a trabalhar foi até uma situação bem engraçada. O meu pai me trouxe na escola no sábado para eu ver onde ficava a escola. E aí ele me ensinou o trajeto que eu teria que fazer, apesar de eu já tinha 18 anos naquela época, mas eu nunca tinha vindo aqui. Então ele me levou na escola, me mostrou onde era, vimos qual seria o ônibus que eu teria que pegar, por coincidência o ônibus parava na porta da escola. Então até ali estava tudo bem tranquilo. Quando eu comecei a me familiarizar com a cidade, comecei a me acostumar com a distância, porque eu vinha de São Vicente todos os dias, eu comprei um carro e aí já me sentia à vontade para dirigir na estrada e vir dirigindo. Aí depois, mais à vontade ainda, comprei uma moto, aí eu vinha de moto. Aí era aventura total. Era um prazer, a distância, tudo era muito gostoso, porque eu sabia que eu ia chegar no lugar que eu queria estar, na cidade, era um pouco distante, mas eu estava na escola que eu escolhi estar, com as professoras e as amigas que eu fiz. Tudo era sempre uma aventura e era muito prazeroso. Era um grupo de amigas, um grupo de professoras muito unidas. Nós trabalhávamos assim realmente porque gostávamos do que fazíamos.
Hoje em dia, não sei dizer se todas as professoras têm esse mesmo apego à profissão, mas naquela época, com certeza, tinha. Qual escola era? Era na Escola República de Portugal. No início, ela se chamava EMEIC, era a Escola de Educação Infantil e Compensatória Jardim Guilhermina. Aí, depois, passado alguns anos, eu já estava trabalhando, ainda estava trabalhando ali, teve uma grande homenagem ao cônsul de Portugal e a escola foi, então, batizada com o nome reinaugurada com o nome de Escola Municipal República de Portugal. E essa escola já era um prédio formal ou ainda era uma escola que eles falam que funcionava em uma casa? A EMEIC Jardim Guilhermina. Então, na época que eu comecei, já era um prédio escolar, não era uma casa adaptada, era um prédio escolar, e ao lado da escola Abraão Jacó Laffer, que era uma escola estadual, e ali já funcionava como uma escola. Era bem pequenininha, eram só 6 salas de aula, por isso que o ambiente era tão familiar, era tão unido, as professoras eram muito unidas, mas já era um prédio escolar, apesar de muito antigo, mas ele já tinha toda a estrutura de uma escola mesmo, com as salas bem amplas, mobiliadas, com pátio, com refeitório, todos os banheiros adaptados à educação infantil, era bem adequado, o prédio era bem adequado. Você consegue perceber alguma diferença entre a comunidade escolar, os alunos dessa época e a comunidade escolar mais atual? Se tem diferença no carinho com a escola, com os professores, no modo de aprender? Eu acredito que sim. Até porque, como eu trabalhei 34 anos, durante esses 34 anos eu vi uma mudança muito grande, não só no comportamento dos profissionais, mas principalmente no comportamento dos alunos e ainda mais no comportamento dos pais. Naquela época, os alunos que frequentavam a escola eram alunos que moravam no entorno, naquele bairro. Então, nós conhecíamos o aluno por nome e sobrenome, nós conhecíamos a família daquele aluno, a família era muito presente na escola, não só no dia a dia, levando e buscando seu filho na escola, mas nas reuniões de pais e mestres, em todas as festas e todos os eventos que a escola promovia, os pais eram sempre muito presentes e, eventualmente, quando você precisava chamar um pai para conversar por conta de um comportamento inadequado, uma indisciplina de algum aluno, que não era tão comum como hoje, mas já existia, ainda que fosse na educação infantil, mas de vez em quando precisava chamar. E eles vinham e eles tinham uma postura de pais educadores, aqueles pais responsáveis pela criação dos filhos. Então, acho que a maior diferença hoje em dia, em relação à comunidade escolar e o atendimento a essa comunidade, é exatamente a presença dos pais na escola. Entendo. Então, assim, avançando pela sua linha do tempo, né, se podemos assim chamá-la, você chegou a ocupar alguns cargos de chefia ou de liderança dentro da escola ali na década de 1990, não é? Conta pra gente um pouquinho quais funções você ocupou e como era o trabalho naquela época nesses cargos. Então, eu comecei como professora na década, em 83, eu me formei em 82 e em 83 eu já estava aqui trabalhando. E eu trabalhei até 89, 90 mais ou menos como professora. Foi quando eu fui convidada a trabalhar na Secretaria de Educação pela primeira vez, como coordenadora, naquela época era coordenadora pedagógica. Inclusive quem me convidou foi a ex-secretária Célia Portela. Ela já era minha diretora na época na escola e ela me convidou, me enxergou ali, talvez tenha enxergado ali um potencial, e me convidou para trabalhar com ela como coordenadora. Na época era o Marcelo Chiarelli, o secretário. E ali eu fiquei trabalhando por alguns anos como coordenadora. Na época era a gestão do prefeito, o prefeito Dozinho ainda. E aí, passada então a eleição, uma nova eleição, foi quando assumiu o prefeito Mourão. E aí, então, quando ele assumiu, eu deixei de fazer parte do quadro da Secretaria de Educação, mas fui convidada a assumir o cargo de assistente de diretor. E aí, como assistente, eu fui trabalhar na Escola Manuel Nascimento Júnior, no Boqueirão. No Boqueirão, fiquei dali até 94,
Em 94 eu fui convidada pela Ivanira, que na época era secretária, Ivanira Pedroso, ela me convidou para ser diretora da Escola República de Portugal. Aí eu volto à escola, que era minha paixão, continua sendo até hoje, ainda é minha paixão. Eu volto à escola como diretora e lá eu reencontrei todas as minhas amigas, que na época eram professoras e nós tínhamos aquela cumplicidade, aquele companheirismo. E foi uma maravilha trabalhar num lugar assim, né? Você pode imaginar, você volta na escola que você era apaixonada, aqueles pais de alunos que na época eram os pais dos meus alunos, naquele momento eu já era diretora dos filhos desses meus alunos, então eu era muito conhecida, para mim era tudo muito fácil lidar com a comunidade, porque a comunidade já me conhecia. Então, os professores também, eu tive uma receptividade muito boa quando eu cheguei, elas me trataram, me receberam com muito carinho, imagina, naquele momento nós tínhamos que continuar um trabalho e com as professoras ao meu lado era sempre muito mais fácil. E aí ali eu fiquei trabalhando por quase 10 anos. Quando eu saí, eu fui convidada a ser supervisora. E aí trabalhei como supervisora até 95. Em 95, estava na Secretaria de Educação, na época a secretária era a Maura Lígia, e a chefe de divisão, não, a chefe de departamento era a Ana Cristina, e ela me convidou para ser supervisora. Lá assumi, fiquei até 90, aí as datas é que são problemáticas, mas até 90 não, até 2013, 2012, até 2012. Quando eu saí da supervisão, fui convidada a chefe de divisão. Trabalhei ali como chefe de divisão até 2012. Aí Educação sim, infantil? Educação infantil. Assumi como chefe de divisão. Como chefe de divisão, eu fiquei até 2012 e aí já estava prestes a me aposentar. Já estava pensando na contagem. Só que por conta do cargo de chefia, isso podia atrasar minha aposentadoria. Então eu pedi na época que eu queria voltar para a direção de escola para poder aguardar minha aposentadoria em cargo de diretora, para assim assegurar a minha aposentadoria em tempo real. E aí eu fiz algumas substituições, substituí até a licença gestante. Como diretora, voltei para o Nascimento Júnior, substituí a diretora ali na época, fiz uma substituição de 3 meses. E aí, nesse período de substituição como diretora, foi quando eu fui convidada a ser secretária de Educação. Que legal. E aí, já estava pensando em parar, retomei tudo de novo. Teve que ter um novo fôlego para assumir um novo desafio. Peguei um novo fôlego, porque ali era um desafio muito maior. Quando eu pensei que já tinha passado por todos os meus desafios em toda a carreira, ali foi o maior desafio de todos. Muito legal. Assim, saindo da escola e ocupando um cargo que é mais político, né? Como foi essa transição da vida mais prática ali na escola para um cargo de maior destaque, né? O ponto mais alto da Secretaria de Educação? Teve assim, alguma influência política que tenha contribuído com a sua indicação? Ou foi pelo seu histórico? Como foi essa escolha? Eu acredito que tenha sido pelo histórico, porque eu não tenho envolvimento político. O meu envolvimento político aqui na história da Praia Grande, desde sempre, foi pela lealdade ao chefe maior que estivesse naquele momento. Então, por exemplo, eu entrei na época que era o Wilson Guedes, prefeito. O prefeito Wilson Guedes saiu, entrou o prefeito Dozinho. O prefeito Dozinho saiu, entrou o prefeito Mourão. E a cada convite que eu tive para trabalhar em alguns desses cargos que eu passei, eu devia lealdade àquele que me convidou, aquele que estava no trali. Se eu aceitei trabalhar com ele, era ele que eu deveria minha lealdade. Então, eu não tive assim uma participação política muito grande, mas tanto que quando eu assumi como secretária de Educação, o meu maior desafio era esse. Eu me lembro quando eu assumi, um vereador chegou para mim e falou: você é política ou você é técnica? Eu não tive a menor dúvida, eu respondi que eu sou técnica. Ele falou: então nós vamos ter muito trabalho com você. Eu falei: trabalho não, acho que nós vamos ter muito diálogo,
Porque por eu não ser política, eu não entendo determinados caminhos que eu deveria seguir, não entendia determinados caminhos. Mas ali eu comecei no diálogo, comecei a conhecer melhor como as coisas deveriam funcionar, e a partir daí então eu consegui aliar o trabalho político, que eu sei que era muito presente naquele cargo, com o trabalho técnico, que é aquele que realmente me motivou a aceitar o cargo, porque era ali que eu pretendia atuar. Que legal, né? Estou amando conhecer a sua história. Muito obrigado por compartilhá-la conosco. Né? E nesse período todo, desde o começo da década de 80 até ali os anos 2000, 2010, você então deve ter percebido muitas mudanças na nossa rede de ensino, né? Principalmente na quantidade de pessoas que mudaram para Praia Grande, e o que fez a rede ficar muito grande muito rapidamente, né? Se nós analisarmos os dados demográficos. Como você enxerga a adaptação da Secretaria da Educação para absorver esse público que chegava todos os dias na cidade? Eu me lembro, logo no começo, nós tínhamos 25 escolas. Eu me lembro que a primeira vez que eu trabalhei na Secretaria da Educação, tínhamos 25 escolas, eram escolas pequenas, muitos prédios eram adaptados, então, às vezes até casa alugada, então, com um grupo de alunos ali, as escolas com poucos alunos. Não recordo agora quantos alunos nós tínhamos na época, mas não eram muitos. Era proporcional ao número de escolas. E esse crescimento foi gradativo, ele foi aos poucos. De uma hora para outra, quando a cidade começou a se remodelar e a cidade começou a aparecer nesse cenário municipal mesmo, e ele começou a se destacar em relação à cidade de Santos, inclusive, a cidade de São Vicente, Guarujá, Cubatão, teve uma explosão. Foi uma coisa assim absurda, foi um volume de pessoas que mudaram para Praia Grande, e a escola e o município mal conseguia inaugurar uma escola. Eu me lembro que nós íamos no lançamento da pedra fundamental, onde ali seria construída uma escola. A escola começava a levantar a estrutura, começava a crescer na construção, já tinha uma lista de espera. Aquele público ali, aquela escola de 1.000 alunos, já estava totalmente, o número de alunos já estava totalmente completo na sua matrícula e já tinha uma lista de espera. Ou seja, a escola não estava nem construída e já tinha que ter uma outra escola ao lado para atender aquela demanda daquela comunidade. Então, ali foi muito difícil, principalmente na minha área, porque era educação infantil. Nessa época, eu estava na divisão de educação infantil e eu me lembro que nós mal construímos uma escola, já tinha que pensar numa outra, já tinha que procurar terreno, já tinha que encontrar possibilidades de adequar as matrículas, ampliar as salas de aula, reformar as escolas que existiam, para a gente poder estar sempre ampliando e recebendo os novos alunos que chegavam e eles não paravam de chegar. Que desafio grande, né? Grande, mas foi bem feito, né? Hoje em dia, os dados de qualidade da educação do município, eles são elevadíssimos. Eles sempre ficam entre os maiores aqui da nossa região, da Baixada Santista. Acredito que graças ao pessoal que sempre trabalhou com educação e sempre se dedicou a isso. Mas assim, me conta um pouquinho lá sobre seu cargo na Secretaria da Educação, como secretária. Você ficou de março de 2014 até dezembro de 2016, correto? Isso. Teve algum grande projeto ou algum trabalho que foi desenvolvido que você acha esse foi um bom trabalho, foi um trabalho bem feito, poderia continuar? Naquela época que eu assumi, as escolas estavam sendo todas recebendo tecnologia. Todas estavam recebendo rede de internet, todas estavam recebendo lousas digitais, tanto que começou pelas escolas fundamentais, depois já ia até ampliar para a educação infantil. Eu já não estava lá no momento da educação infantil, mas eu acompanhei todo o desenvolvimento e esse crescimento da parte tecnológica do ensino fundamental. Nas escolas, todos os alunos estavam recebendo notebooks, eles tinham um carrinho cheio de notebooks que ficavam ali ligados durante a noite carregando. No dia seguinte, as crianças podiam utilizar. Então, quer dizer que a criança que não tivesse acesso ao notebook na sua casa, ali na escola teria. Então, todos eles estavam muito bem preparados para isso. E aí, o que eu senti ali
é que a parte tecnológica, a construção dos prédios, toda a estrutura era perfeita. Então, nós tínhamos que investir no professor. E esse foi o maior investimento que nós fizemos ali na época. Eu lembro que eu conversando com o prefeito Mourão, eu expliquei para ele, eu falei, eu acho que nós temos agora que aumentar a valorização do professor, com eventos, com muita capacitação, muita formação, porque não adianta investir na tecnologia se o professor não souber utilizar. E aí, então, vieram os cursos de capacitação técnica para utilizar aquele material. Mas nós tínhamos professores da antiga, aqueles muito antigos, que não aceitavam a tecnologia, que ainda queriam o livro, que queriam o papel e caneta, e eles não aceitavam. Então, nós tivemos que fazer todo esse trabalho de conquista do professor, para que ele aceitasse essas novidades e que caminhassem junto com esse crescimento todo. Caso contrário, esse investimento todo não seria bem aproveitado. E aí o prefeito concordou no mesmo momento e ele apoiou, não só apoiou a realização, como ele participou de vários eventos. Nós programávamos os eventos, né, tanto em relação à capacitação, como de encontros, proporcionando encontro dos professores com técnicos e entre professores mesmo, para troca, para crescimento da preparação do currículo, enfim, todo o trabalho que precisava ser feito para adequar a educação tradicional àquela nova educação que estava aparecendo ali, que estava crescendo no município. E várias vezes o prefeito apareceu e deu a sua palavra, deu a sua contribuição e mostrou o seu apoio, e isso foi fortalecendo a equipe, não só a mim como secretária, mas toda a equipe que trabalhava comigo, e os professores foram percebendo esse envolvimento e gradativamente foram aceitando. Hoje em dia, eu imagino que a rede esteja altamente tecnológica. Sim, tem bastante tecnologia envolvida no processo de aprendizagem. E alguma dificuldade de algum projeto que não tenha dado certo, que você tenha tentado implementar e por alguma razão não tenha dado certo? Ficou alguma frustração da época de secretária da Educação? Algo que você gostaria de ter implementado, mas não teve como? Teve um projeto que eu queria muito fazer, que era a Feira de Ciências. E naquela época nós fizemos até parceria com a universidade para nós fazermos, e nós conseguimos fazer fizemos uma feira, mas foi mais voltada à feira do livro, com livros e material, até fizemos no Palácio das Artes, mas não conseguimos fazer com que a Feira de Ciências fizesse parte do calendário, e a ideia era essa, fazer um trabalho com os professores, desenvolver um trabalho com os professores de ciências, na área de biologia, para que os alunos tivessem um maior desempenho nessa área, já que era uma área que era difícil de conquistar o aluno, de fazer com que ele tivesse um bom aproveitamento escolar. Então, era sempre assim, você focava naquela área que o aluno não tinha um bom aproveitamento, e ali você preparava um grande evento ou um grande acontecimento para fazer com que os professores se envolvessem mais e os alunos se encontrassem melhor com aquele conteúdo, que aproveitassem melhor experiências de outros municípios, convidando professores de outras regiões. Então, era sempre assim, a gente foca naquilo que precisa e transforma aquele problema num grande acontecimento para que venha a solução da aprendizagem, principalmente focando na aprendizagem. E Cláudia, conta um pouquinho mais para a gente sobre essas políticas que você contribuiu para implantar na rede municipal. Pode ser até quando você tinha cargos de chefia, antes do cargo de secretária de Educação, como também no cargo de secretária. Pode falar sobre ações humanas ou sobre alguma política de incentivo ao professor? Bom, na época que eu era professora, já naquele momento, como eu sempre fui muito afetiva, eu sempre fui do tipo que gosta de agregar e gosta de reunir, e sempre muito festeira também. Então, já como professora, eu participava de todos os eventos que a escola promovia, eu estava sempre ali à frente, que eu queria participar, sempre de uma forma querendo colaborar. Quando eu assumi como assistente de diretora e depois, posteriormente, até como diretora, e eu voltei para minhas origens, porque, como eu te disse, eu voltei para a minha escola de coração, que era a República de Portugal, ali eu conhecia toda a comunidade.
Eu tinha uma igreja em frente, eu conhecia o padre, eu conhecia as vizinhas e todo aquele pessoal. Então, quando nós fazíamos algum evento ali, os professores abraçavam a ideia também, nós já todo aquele trabalho de convencimento para os professores também apostarem naquela proposta, e aí nós conseguimos trazer toda a comunidade para dentro da escola. Então, como o pátio da escola não era muito grande, eu pedia sempre a interdição da rua. Então, nós fechávamos a rua e ali aquele espaço era nosso. E eram festas que, como tinha uma grande participação dos pais, uma coisa até interessante, que as minhas festas juninas, elas aconteciam em dias. Não era a festa junina de um único dia. Eu tinha, por exemplo, enquanto a escola tinha 2 períodos, eu fiz a escola, a festa acontecia sábado e domingo. Então, era um dia só para um período, outro dia só para o outro, para a gente poder reunir a família, reunir todo mundo, e era um grupo muito grande, eram muitas pessoas que participavam, então eu precisava de muito espaço. Quando a escola passou a 3 períodos, a minha festa junina começava na sexta e terminava no domingo. Era uma loucura, porque eu ficava só no pó. As professoras conseguiam se revezar, porque tinha professora que trabalhava um período só, tinha professora que trabalhava em 2 períodos, e eu conseguia organizar esse revezamento de funcionários e professoras para que cada uma estivesse no momento certo para receber os seus alunos e para participar da festa com os pais. Mas eu participava dos 3. Às vezes não sobrava nada de mim no domingo, para voltar na segunda-feira para trabalhar, mas eu não abria mão disso, porque eu queria mesmo que os pais levassem, que participassem, queria que os filhos, as crianças dançassem. E não era por falta de roupa, se não tivesse roupa a gente ia atrás da roupa para doar, nós queríamos que a criança participasse. Então, se precisasse de uma fantasia e precisasse fazer alguma coisa, nós nos motivávamos ali, fazíamos uma ação entre amigos para doar a roupa para aquela criança, para que ela pudesse participar. E ali os pais participavam. Os pais participando, vinham os amigos, as famílias, os vizinhos, e vinha até gente que não tinha filho na escola, porque era realmente uma festa muito familiar, era uma festa muito gostosa. E ali todo mundo participava. E por conta disso, passado todo esse evento, depois eu acabei inventando uma novidade, que até foi muito engraçada na época, todo mundo me achava meio maluca, porque achava que era uma novidade, era uma novidade, mas ao mesmo tempo era uma ação muito consciente que eu fazia. Eu inventei uma história de uma festa da consciência ecológica. Foi uma coisa muito engraçada. Na época que começou a reciclagem do alumínio, isso lá atrás, há muitos anos atrás, quando o quilo do alumínio valia 10 centavos. Então, eu queria que todos participassem. Então, eu fiz um esquema de festa que era assim, os pais levavam as latinhas de alumínio para a escola, e eu devolvia, e a cada 10 latinhas eu dava um cupom para ele. E ele ia juntando esse cupom. E a cada 3 meses eu fazia essa festa. Então, quer dizer que ele tinha 3 meses para juntar o cupom. Esse cupom era o papel moeda, era o que ele ia utilizar. E aí essa festa acontecia como se fosse, era quase que aos moldes de uma festa junina. Eles iam brincar, eles iam comer à vontade, ia ter doces e salgados, ia ter tudo, ia ter de tudo nessa festa. Só que, como era uma proposta de aproveitamento de material reciclado e eu não podia investir dinheiro numa festa que eu não ia receber dinheiro. Eu ia vender, depois a lata, obviamente, ia para o caixa da APM da escola. Mas eu conseguia tudo com doação. Então, por exemplo, se eu conseguisse com feirante doação de frutas, então a minha festa tinha... eu lembro que uma vez eu aproveitei as mesas da merenda, aquelas mesas enormes, compridas, e ali eu colocava laranja, maçã, abacaxi, colocava tudo. E as mães compravam aquelas frutas com aquele cupom que ela tinha recebido. Então, assim, a minha festa era adaptada ao que eu conseguia de doação. Teve momentos que eu consegui fotografia 3x4, teve momentos que eu consegui corte de cabelo numa escola de cabeleireiros, então eles iam lá para cortar o cabelo. E a festa acontecia. Eram brincadeiras, era com prestação de serviços e assim eu ia conseguindo agregar, trazendo cada vez mais a comunidade para dentro da escola. E aí, com essa experiência que deu muito certo, nós fomos conseguindo tudo para a escola. Eu fazia arrecadação de lata de alumínio, que era uma coisa absurda, você não faz ideia. O pátio da escola, a gente ia colocando a lata de alumínio naqueles sacos de 100 litros, e eu fechava uma parte do pátio da escola e eu tinha uma montanha de sacos.
E aí, no começo, eu punha no carro e eu levava no ferro velho para vender. Eu mesma punha no meu carro e levava. Meu carro ficou pequeno, aí eu comecei a pedir para o perueiro da perua escolar. Ele começou a colocar na perua e levar. Aí a perua ficou pequena, eu consegui um caminhão, pai de aluno, eu nunca vou me esquecer. Era o senhor Redondo, pai da Gabriela Redondo. E ele me ajudou muito com aquele caminhão. Tinha um caminhão basculante gigantesco, ele parava na escola, eu ajudava, teve momentos que eu levei minha mãe, meu marido, todo mundo para ajudar a carregar, colocar tudo dentro do caminhão e lá nós levávamos no ferro velho. Naquela época não tinha essas recicladas, essas empresas de reciclagem que tem hoje e o alumínio era 10 centavos o quilo. E mesmo assim nós comprávamos telefone, impressora, computadores para a escola, compramos máquinas de xerox, tínhamos encadernadora, nós tínhamos tudo. O que o professor precisasse, fora o material, todo o material de secretaria, tudo que nós queríamos ter, nós podíamos porque nós tínhamos o nosso empenho ali e eu tinha a comunidade toda junto conosco. Os professores também, e aí a coisa foi crescendo e conforme eu fui mudando de cargo, esse perfil que eu tenho, que eu sou muito festeira, talvez seja porque eu nasci em junho, dia de São João, inclusive, dia 24. E tudo que eu faço acaba virando assim meio que uma festa. Mas não é uma festa com o intuito de fazer só a comemoração, é uma festa com o intuito de agregar mesmo e reunir as pessoas. Então eu consegui fazer isso na divisão de educação infantil, quando nós fazíamos as nossas reuniões com os nossos professores de educação infantil nas escolas de educação infantil. Passado isso, lá na Secretaria de Educação, quando eu assumi o cargo e eu tinha ali todas as escolas, sendo de esporte, sendo de um fundamental, a infantil, a complementação educacional, que também tem um trabalho muito bacana. E aí eu consegui conquistar as pessoas para fazer também esse tipo de evento, lógico, numa proporção muito maior, já era em secretaria. Então, nós conseguimos, dentro daquela proposta de valorização do profissional, já que nós já tínhamos toda a estrutura física, e nós precisávamos fazer com que o profissional tivesse ali o seu melhor desempenho, e trabalhando com prazer, lógico, o trabalho vem muito melhor, né? Trabalhando Sim. com prazer, você consegue resultados que você nem imagina que é capaz de conseguir. E aí, então, nós conseguimos, dentro dessa proposta, reunir professores, nós escolhíamos uma determinada escola, e ali nós fazíamos verdadeiros fóruns educacionais. Os professores traziam propostas e ali dentro daquela discussão nós gerávamos documentos. Esses documentos eram apresentados, inclusive esse fórum foi numa conversa que eu tive com o prefeito Mourão e ele próprio falou, ele até comentou, nós podíamos fazer eventos e começar a trabalhar com esses professores, ver o que eles esperam da educação. E a partir daí, então, nós começamos a criar o evento, formalizar mesmo aquele evento. E aí, fazer o evento acontecer foi meio que uma consequência. Ele foi acontecendo e foi agregando. Então, um fórum de educação aqui na Praia Grande, ele trazia o professor, que trazia suas contribuições, e ali formalizávamos o documento. Nós fazíamos uma preparação que envolvia também o setor da merenda, nós fazíamos ali aquele coffee break com vários itens e nós fazíamos ali um trabalho diferenciado com conhecimento de nutricionistas, não necessariamente itens de merenda, porque nós não utilizávamos, mas nós utilizávamos o conhecimento deles e dos preparativos para nós fazermos ali um evento significativo para trazer aquele professor e conquistar mesmo. E a partir daí, então, todos os documentos, tudo aquilo que era formalizado, nós fazíamos com que acontecesse. E fizemos vários, acho que durante a minha gestão ali na secretaria, nós fizemos um por ano. E aí nós fizemos todo o decorrer dos preparativos desse documento, formalizava e então fazia a apresentação. E nessas apresentações o prefeito fazia parte também. Ele chegava a participar conosco, contribuía também, e sempre muito presente, ele sempre acompanhou conosco. Fora isso, ainda tinha também a outra parte, que é, no meu ponto de vista, uma das mais importantes, que é o reconhecimento. Nós fazíamos também a premiação do professor. Porque quando você implementa um trabalho, você tem que colher os frutos daquele trabalho.
Então, nós fazíamos também a premiação. Então, nós premiávamos o aluno, o professor e a escola. Dentro daquele projeto desenvolvido, nós fazíamos a votação e aí aqueles professores, aquele grupo escolar era premiado e recebia troféu da Secretaria de Educação, dentro de um evento também todo pensado, todo elaborado, para que ele participasse. Aí dentro das mais diversas áreas, teve na área da matemática, teve na área de ciências, e aí nós íamos, dentro da proposta daquele acontecimento, nós fazíamos a premiação do professor. Já estamos nos encaminhando para a conclusão dessa entrevista, e eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre a educação no país. Você considera que o Brasil tem caminhado na direção correta para uma qualidade na educação, tanto na parte de investimentos em materiais, quanto na formação de professores? Eu acho que a educação atual, ela é muito dinâmica. Se nós formos pensar coisa de quase 40 anos atrás, que foi o tempo que eu comecei, até agora, hoje eu vejo a educação de uma outra forma. Eu vejo a educação como não só investimento em prédios públicos, não só na valorização do professor, mas principalmente na modernização dos relacionamentos. Vou te explicar melhor. O aluno, hoje em dia, ele tem um apelo fora da escola muito grande. Antigamente, quando nós trabalhávamos com um aluno, o meu maior desafio era conquistar aquele aluno que queria ficar jogando bola e falar para ele não só jogar bola, mas para ele também estudar, já que ele queria ser um jogador de futebol, ele tinha que ser um bom jogador, mas ele também tinha que estudar. Eu chegava até a falar isso para meus alunos. Falava, você tem que aprender, pelo menos, a se expressar, porque quando você for dar entrevista, você tem que saber se expressar. Porque depois, na hora que o repórter estiver lá no campo e estiver te entrevistando, se você não conseguir falar a sua mensagem, não vai adiantar você ser um bom jogador se você não conseguir passar a sua mensagem. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos não só o futebol, nós temos também a marginalidade, a criminalidade. A gente tem que pensar tudo que tem em volta da escola e que muitas vezes tira o foco do professor, tira a importância do professor. Então, nós temos que trabalhar dentro dessa modernidade, nós temos que implementar ações na escola para trazer esse aluno, mostrar para esse aluno a importância da escola ainda, na sua formação. Não só a questão de estrutura, mas principalmente nas relações interpessoais. O professor precisa chegar nesse aluno, ele precisa alcançar esse aluno e enxergar ele. Não existe mais essa possibilidade de dizer que o professor chegou ali, deu a aula e foi embora. Não, ele tem que se envolver, ele tem que conhecer a história daquela comunidade, ele tem que entender quais são as fragilidades daquele núcleo para que ele possa fazer um bom trabalho. E eu acredito que se as escolas tiverem este olhar, eles vão conseguir trazer os seus alunos para cada vez mais próximos e afastar cada vez mais essas influências negativas e tudo mais que possa vir aí, que a gente vê que acontece de tudo, mas nem sempre pode ser prejudicial. Não precisaria ser prejudicial na educação. Entendo. E assim, para aquele professor, para aquela professora que hoje está começando a carreira na docência, assim como você fez, que conselhos você daria tanto para esse professor que está começando, quanto para aqueles que almejam trilhar algum cargo de chefia ou de liderança na educação, especialmente na educação pública? O professor, de uma maneira geral, quando ele opta pela carreira, ele tem que gostar de gente. Se ele não gostar de gente, ele está na carreira errada. Ele tem que gostar, ele tem que saber se doar, ele não pode visar o salário, até porque se ele for visar salário, talvez nem entre na carreira. Mas ele tem que pensar que ele tem que entrar como professor e ser o melhor professor. Eu nunca tive ambição, nunca pensei que um dia pudesse chegar onde eu cheguei. Sinceramente, não pensei. Eu queria ser uma professora. Eu entrei porque eu queria ser professora. E aí as oportunidades foram surgindo, as coisas foram acontecendo e eu fui me adaptando e fui aceitando os desafios,
porque eu achei que aquilo poderia ser, porque vieram no momento certo, e eu achei que podiam me acrescentar algo e eu poderia crescer ainda mais como profissional. Mas eu não entrei na meu magistério lá em 82, pensando que um dia eu ia fazer carreira e ia ser uma secretária de educação. Sinceramente, não pensei. Eu achei que eu ia ser uma professora e eu queria ser a melhor professora dentro de todas as minhas limitações, do momento que eu vivia, das escolas, da comunidade que eu vivia, eu queria ser a melhor. Então, se o professor for entrar agora numa carreira, eu diria para ele, se você quiser ser um professor, se você gosta mesmo de relações interpessoais, se você gosta de lidar com o ser humano e você quer ser um bom professor, entra na carreira. Se não for por esse objetivo, procure uma área de exatas. Talvez uma área com tecnologia, talvez uma área na construção, enfim, uma outra área que não seja dentro de uma sala de aula. E olhando assim para a sua carreira docente, hoje, você considera que valeu a pena? Ah, com certeza. Cada minuto, com toda certeza, imagina. Eu acho que se eu tivesse que começar, vamos pensar que eu tivesse agora, escolhendo a minha profissão, fosse escolher a minha carreira, o meu curso de formação, eu entraria no magistério de novo. Então, agradecemos imensamente a presença da professora Cláudia aqui no Centro de Memória da Educação de Praia Grande. Foi uma honra, foi um prazer tê-la aqui. Somos muito gratos por você ter aceitado compartilhar conosco a sua carreira. Eu agradeço. Foi um grande privilégio para mim participar da história da educação de Praia Grande e agora uma honra sem descrição. Imagina, não tenho nem palavras para descrever a oportunidade que vocês estão me dando de contar a minha história. Eu que agradeço. O Centro de Memória da Educação está sempre ao seu dispor.